Bom, a gente convida para a reputação dos produtos agrícolas brasileiros e projeção da percepção de valor, novos paradigmas de mensuração dos transbordamentos econômicos, sociais e ambientais do setor. Professor Antônio Bonaim, da Unicamp, Yoko. Bonaim. O Pedro Abel, da Embrapa, da Inteligência Estratégica da Embrapa, a Nilman Costa, que trabalha na coordenadoria de projetos do SEBRAE, e eu próprio. Tá? Enquanto o pessoal não chega, eu vou contar uma historinha. Uma historinha que é muito... Ô, Kleber, só escuta isso para ver se eu não vou falar bobagem. Essa tecnologia que vocês acabaram de ouvir, a carbono neutro, ela foi apresentada pela Embrapa num seminário internacional em 2015. Nesse seminário estavam representantes da Austrália e da Nova Zelândia. 6 meses depois, a Austrália e a Nova Zelândia entram no mercado com um bordão chamado Clean, Green and Safe. E há 6, 8 meses atrás, é assim que eles chegam na China, tá? Com esse bordão. Eles apresentaram um projeto de descarbonização da economia da Nova Zelândia em 2030, por favor. E na Austrália em 2050. O que aconteceu depois do seminário de 2015? Qual é a diferença do Brasil para esses países? A nossa carne é muito boa, é maravilhosa, como a deles. Mas lá a tecnologia chegou, tinha uma mesa com a iniciativa privada, o Estado e a academia. E essa mesa criou uma política pública. Dali surgiram, todo o resto veio dali. Tinha uma diretriz, um sentido, para fazer o que a Fabiana estava mostrando, que é a intenção dela, mas aqui nós vamos ver na nossa apresentação, que aliás eu já começo, porque eu dou sequência. Vocês hoje deram um show, como sempre. A ciência brasileira é simplesmente fantástica. Tudo que vocês ofereceram hoje é o sonho de resposta dessa moça aí. Ela acabou de sair dos Estados Unidos, a última frase dela foi, antes de entrar no veleiro de volta, né? Nós precisamos apoiar a ciência. Ponto. É aí que está uma convergência imensa com os jovens, só que precisamos saber conversar com eles e criar mecanismos de aferição e transparência. Por exemplo, o carne de carbono neutro é excelente, mas pode passar mas é preciso, para ser reconhecido, não basta um carimbo, é preciso estar dentro de um regime de controle, aferição e monitoramento que transforme naquela informação uma coisa segura para o consumidor. Agora, o nosso grande problema é que qualquer iniciativa que vocês façam como cientistas, e fazem todo dia, nas empresas também, de aprimorar essa relação com o consumidor, de mostrar a sustentabilidade, etc., ele esbarra num probleminha. É impossível melhorar a qualidade do produto agrícola dissociado da imagem do país. Se fosse, seria muito fácil. Quando a Noruega anuncia um programa, ela vai vender mais do que a gente, porque eles cuidam da imagem. É mais uma gestão de procedimentos e de controles e de aferições do que qualquer outra coisa.
Essa é uma definição fundamental, porque ela mostra quais são os limites que a gente enfrenta. Nós temos um projeto Biomas, que é um exercício localizado, mas pode ser uma grande chance. Por quê? Por ser pequeno e localizado, o projeto Biomas começou em Rio Verde com o nome de Projeto Capitais do Futuro Sustentável. Depois ele virou Biomas. A ideia era transformar em Rio Verde, em 5 anos, uma referência global do alimento saudável, resiliente, sustentável. Essa era a proposta. Ora, a gente descobriu que não é fácil fazer isso, que por isso que virou Biomas, e vocês já perceberam hoje a complexidade de fazer. Mas, se a gente conseguir, com os atores de governo, ciência, empresa privada, produtores, fazer do cluster agrícola Rio Verde um exemplo para o mundo, para a sociedade brasileira, para todo mundo, tudo que for produzido ali já vai com essa marca do carbono neutro incorporada, no sentido de a marca de qualidade percebida. Isso a gente chama em comunicação produção social de sentido. Não adianta você fazer as coisas sem o interlocutor urbano capturar isso na capacidade cognitiva dele, com os valores que ele tem, e ter a certeza que você representa o que ele está dizendo. Se a gente dá uma mensagem no mercado internacional de uma forma e que vai na contramão do que vocês fazem na ciência, isso bate no produto, isso não tem como não bater, isso é da lógica. Né? Bom, deixa eu levantar um pouco. Pode passar, por favor? Então, a legitimação do agro e a significação das ciências agrárias é o grande desafio. O que a gente faz no fórum não tem nada a ver com o que vocês fazem na empresa ou na ciência. A Embrapa tem vários jornalistas. Se a gente botar junto Embrapa e universidade, você tem uns 4.000 jornalistas trabalhando na promoção do avanço da ciência. Não é na significação, que é uma outra missão. Né? O caso do Fórum do Futuro chama-se Advocacy. Nós temos uma causa pública que é aproximar ciência, agro e sociedade, do interesse de todo mundo que está aqui, do interesse do jovem, de todo mundo. E o nosso papel é criar os meios, os mecanismos, para que isso se torne uma realidade. Pode passar. A percepção do outro é um negócio difícil, porque o normal é que o pesquisador se baste com as informações que ele produz, que ela compõe uma racionalidade, uma lógica. O que vocês falam faz um sentido danado para vocês. Mas, se você pensar na capacidade do outro, 23% dos brasileiros conseguem relacionar ciência e alimento. Olha a tragédia desse número. Na indústria dos remédios, isso chega a 84%. Isso é pesquisa. Tem uma pesquisa que uma determinada agência da agricultura fez com o Ibope, que mostra que a reação do consumidor é a seguinte: você prefere não comer ou comer um produto que é proveniente da devastação da Amazônia? A resposta majoritária foi não comer. Então, a gente precisa compreender como é que o outro reage e substituir a nossa ânsia de pegar a nossa racionalidade lógica, científica, e achar que aquilo é uma verdade. Só vai ver se é uma verdade no momento que o outro responder, reagir, interagir com você. Né? Pode ir. Pode ir. Essa trincheira da informação é o seguinte. Quando você, Exalc, Embrapa, todos vocês, as empresas, trabalham com plataforma de informação. Vocês trabalham com informação. Informar não é comunicar. Comunicar é outra coisa. A gente sonha, ao fazer o seminário na FAO, levar o Dominique Walton. O Dominique é o Papa Mundial da relação entre a complexidade científica e a comunicação.
tem vários livros, é um papo. Ele é diretor do CNRS, francês. O Dominique sintetiza assim, comunicar é negociar. Como é que você faz o método científico negociar com a sociedade? Tem jeito. Você não precisa abrir mão do método. Você precisa encontrar uma forma de fazer essa negociação. Eu não sei se vocês sabem a origem da palavra escrúpulos. Os escrúpulos, nas feiras da Grécia Antiga, eram os pesos, aquelas balanças para pesar o alimento. Tinha comerciantes que tinham escrúpulos e tinha comerciantes que não tinham escrúpulos. Então, quais são os escrúpulos que a gente vai conseguir organizar, sistematizar, para que vocês sejam compreendidos? Isso é um baita desafio. Pode ir. Então, materializando essa fala teórica, é a percepção de conteúdo. O nosso grande problema é que nós não conseguimos até hoje, mais uma vez, o projetinho de Rio Verde, que é pequeno, a gente tentou fazer lá, por exemplo, a medição da emissão de gases urbano e rural, para poder acompanhar, medir e, dentro do prazo de 5 anos, quem sabe, ter um resultado muito melhor. Não conseguimos. Talvez a gente possa agora com um novo projeto. Então, tem várias coisas. Lá tem uma turma de abelhas fantástica. A gente projetou um plantio, tem um jardim botânico, tem o IF goiano para pensar quais as mudas que são adequadas ao plantio urbano, ou seja, para você daqui a 15 anos ter uma cidade com uma temperatura menor, é o que Paris e Chicago estão fazendo. Dá para fazer em Rio Verde, dá para medir, e transformar aquilo num cluster de percepção. Ou seja, se a gente fizer isso, a gente pode mostrar o que você significa em bem-estar social, qualidade do alimento, resiliência, produtividade, preço que baixou, a inclusão social, combate às desigualdades. Assim, você vai conseguir iluminar as escolhas da cidadania. Hoje em dia, o abismo entre a cidadania e a ciência é grotesco e é uma realidade que deve ser encarada com muito cuidado por nós. Porque os padrões de referência de escolha política que a sociedade faz, até 15 anos atrás, vocês não precisavam disso. Porque vocês negociavam pesquisa com reis, príncipes, rainhas, presidentes. Até 15 anos atrás, você fazia um Itaipu com 3 cafezinhos. Um líder político, um líder técnico e um empresário. Eram 3 cafezinhos. O que acontecia depois é tudo consequência daqueles cafés. Hoje em dia, tu não abre nem padaria sem perguntar no Facebook. O mundo mudou, gente. E vocês vão ter que pronunciar, valorizar a ciência diante da sociedade como um instrumento da cidadania, para que eles elejam as pessoas que vão dar o dinheiro da ciência, para que eles estimulem as empresas a investir em pesquisa, porque é bom para a sociedade, ou seja, em última análise, é bom para o consumidor. Pode ir. Agora, como é que a gente faz com a velocidade dos atores, todos, das grandes empresas, das agências de governo? Todo esse mundo vem com uma série de grilhões, de controles, que vão na contramão dessa realidade aí. O avião levou 62 anos para chegar a 50 milhões de pessoas, o telefone 50, o Twitter 2 anos, o Pokémon 19 dias. Ou seja, a próxima ruptura está batendo na nossa porta e vai pegar a gente de calça curta, porque é assim que acontece. Pode ir. Então, o projeto Biomas pode ser um experimento de transformar Rio Verde, o polo na Amazônia, os polos no semiárido, num espaço de accountability, transparência, aferição, credibilidade. O projeto Síntese pode ser um grande alimentador. Ele vem da ciência, do CNPq,
ele vai alimentar o debate nacional com muito mais qualidade. A gente vai poder dizer que a fonte daquela informação vem do Projeto Síntese. Nós criamos uma Foodpedia, está no ar. São o que vocês pensam, conhecimento de vocês, e escrito de uma maneira que os formadores de opinião compreendam. Outro dia, a Miriam Leitão publicou uma coluna que ela começava assim, era no meio da crise da água de São Paulo. A agricultura vai ter um problema muito sério, vai quebrar, porque ela consome 70% da água do Brasil, desse jeito. E a crise hídrica está aí, então o resultado final vai ser uma queda no PIB, e começou a tecer considerações sobre esse raciocínio. O número de 70% da água é um fake news que está dentro da ANA, que diz que a irrigação suga 70% do caudal. Eles não enxergam a água no conjunto, eles enxergam a água no caudal, e não é verdade, porque se você contar a evapotranspiralização das usinas hidrelétricas, esse número cai enormemente. Bom, e outras razões técnicas. Mas subsidiou uma coluna da jornalista que mais forma opinião sobre isso. Ninguém respondeu, porque nós não estamos organizados para responder. Nós não estamos sistemicamente, a Embrapa tem uma comunicação, as universidades têm outra, mas ninguém tem uma visão geral que possa entrar nesse debate. Ela confundiu a água de São Paulo com a de Lucas do Rio Verde. Gente, é gravíssimo. Fácil de demonstrar. Mas a gente não está organizado para isso. Vamos para frente, por favor? Pode passar. Bom, e o nosso desafio do ano que vem, que é fazer o seminário, mas não adianta ir para Roma sem estudos decodificadores. Roma precisa de ter, pelo menos, o enunciado de algumas consolidações de percepção, valor e realidade. Olha, nós estamos emitindo tanto de carbono, temos metas para reduzir, é possível, se houver política pública, apoio, isso e aquilo, dá para chegar em 2030 com X. Isso é possível fazer. A saúde do brasileiro, que não comia frango e passou a comer proteína animal, melhorou em X% por essas razões. É possível medir isso. O preço real dos alimentos caiu e é possível medir. É tanta coisa que vocês fizeram, só que não está decodificada em conteúdos que são universais, que a minha famosa mesa padrão, um jornalista, um engenheiro e um médico no Leblon tomando chopp falando sobre nós. Eles nunca entraram numa fazenda e acham que o frango está na esquina ali, nasce ali no supermercado. Esse cara que é esclarecido, bem intencionado, que precisa entender a coisa brilhante que vocês são e que vocês fazem. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer. Eu sou Antônio Márcio Boinain, professor do Instituto de Economia da Unicamp e participante aqui do Fórum do Futuro, acho que desde da criação até um pouco antes da criação, né, Fernando? Já colaborei mais, hoje colaboro menos, mas o Fernando me mantém como parte do grupo e eu agradeço bastante a ele por isso. Eu quero iniciar confessando... Alô? Eu quero iniciar confessando a minha ignorância. De fato, no nosso painel tem algumas perguntas e eu me dou conta que eu não sei responder as perguntas. E eu sempre recomendo aos meus alunos, vocês não façam nenhum seminário se no slide que vocês vão apresentar tem uma palavra, uma passagem que vocês não estejam seguros para responder.
porque vocês não tenham dúvida que exatamente na plateia vai ter, né, uma pessoa muito atenta e que vai te perguntar justo aquilo que você não sabe. Você sabe os 20 slides, doutor nos 20 slides. Tem uma passagem, um autor que você não leu, que você não conhece. Então, elimine da apresentação, não corra esse risco. E eu, vindo para cá, né, resolvo retomar o assunto e me dou conta que eu não sei responder as perguntas. Eu tinha duas alternativas: confessar para vocês a ignorância ou dar no-show. Inventar, atrasou o avião, alagou aqui. Com esse clima não tinha como eu inventar, então resolvi assumir a ignorância. Tá? Então não me perguntem, por favor, sobre esse assunto, que já sabem que eu confesso a ignorância. Eu quero fazer uma reflexão sobre o tema central, que é o título do painel, né? Sobre como que nós podemos, de fato, certificar, dar garantias para a sociedade sobre os alimentos. Eu acho que nós mudamos de patamar em relação a isso e talvez não tenhamos percebido. Há 10 anos atrás, a gente falava desse assunto, dizendo o seguinte: olha, está se formando uma nova institucionalidade, tem mudanças profundas no mundo, e essas mudanças indicam que as sociedades em geral, os mercados, principalmente os mais desenvolvidos, estão exigindo alimentos com melhor qualidade. A questão da segurança dos alimentos ganhou muita importância, a questão do processo de produção. E a gente falava isso há 10, 15 anos atrás, e claro que neste momento a China emergia como um grande comprador de commodities e aparentemente sem nenhuma preocupação desse tipo. Então, parecia que nós estávamos falando de um processo que se referia mais a um nicho. Então, era mais ou menos como aconteceu com o tema do ambiente. Quando eu, há não muito tempo atrás, ainda jovem, mais jovem, iniciando a carreira, começou a emergir o tema do ambiente era, de fato, um tema de nicho. Era um tema que era abordado por uma minoria, em geral, inclusive uma minoria diferente, uma minoria meio ecológica, meio hippie, meio contracultura, né? E nós, que não estávamos tanto nessa onda, olhávamos aquilo sem, seguramente, perceber que era um movimento que ganharia, né, uma magnitude que ganhou e que viraria o que hoje virou. Então, há 10, 15 anos atrás, como falavam nessa mudança institucional, parecia mais ou menos o tema do alimento. Mas, naquele momento, quando se falava, esse era um tema que era tratado por empresas. Então, parecia também um tema muito vinculado à inovação. As empresas mais inovadoras utilizavam essas preocupações e essas certificações para conquistar mercado, para desenvolver uma marca de prestígio. Então, era algo microeconômico. Então, a empresa buscava se associar, né, a um produto de qualidade. Lembrem Sadia tinha uma comunicação, uma propaganda que buscava traduzir isso. Então, era muito mais um movimento de empresas. A mudança que ocorreu, e que é uma mudança que é muito profunda, é que isso deixou de ser um tema de empresas, deixou de ser um tema micro e passou a ser um tema macro. Então, é mais ou menos, para fazer uma comparação, como na economia se trata o risco do país. Então, muita gente que não é da economia fala, mas que risco o país? Mas a empresa não é boa,
tem aqui no Brasil empresas extremamente sólidas. E por que o risco Brasil é importante para elas, se elas estão sólidas? Então, a comparação que eu quero fazer é que não adianta a empresa ser sólida apenas. É evidente que ela precisa ser sólida, ela precisa ter um bom balanço, ela precisa ter um bom patrimônio, ela precisa gerar recursos em dólar se ela está negociando com o resto do mundo. Mas, se o risco do país no qual ela está é um risco elevado, se o ambiente institucional é um ambiente ruim, né, se a macroeconomia não é adequada, esta empresa será punida. Ela pouco poderá fazer. Daí a importância que os governos, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, atribuem, né, e muita gente não entende por que atribuem a melhorar esses indicadores de risco, melhorar, né, o ambiente macroeconômico, melhorar o marco regulatório, melhorar o quadro institucional em geral, etc., etc. No caso dos alimentos, nós estamos com o mesmo tipo de contexto. Quer dizer, não adianta, né, uma empresa, não adianta um produtor ter um produto, ter um processo, né, que está todo bonitinho, se ele está produzindo, né, em um país no qual o ambiente relacionado ao tema qualidade, segurança, credibilidade, destes valores que a sociedade hoje está cobrando, não estiverem muito bem definidos. Então, nós mudamos. Não é mais o assunto, não se trata mais de fazer uma certificação apenas por uma certificadora internacional de qualidade. Não se trata apenas de seguir, né, um manual de melhores práticas da Embrapa, que garante que aquele produto está sendo bem produzido, de acordo com a mais avançada tecnologia, respeitando critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as regras de legislação trabalhista e os tratados internacionais. Se o ambiente em geral é um ambiente que não leva essa mensagem. Então, esse é um ponto que é muito importante, que nós precisamos refletir sobre ele. Nós precisamos contribuir para criar aqui no Brasil um ambiente onde estes valores que são relevantes e que serão cada vez mais relevantes, a ponto de muitos deles se tornarem pré-condição para entrar em alguns mercados, para fazer negócios, né, se nós não assumirmos plenamente esses valores. Eu não tenho a menor ideia, já confessei no início, de como se deu o pacto na Alemanha entre agricultura, indústria, comércio e consumidores. Eu até procurei aqui na internet e não achei. Mas depois o Fernando vai me passar a bibliografia, eu prometo que vou aprender. Mas eu tenho certeza do seguinte, que o primeiro passo para avançar nesse sentido é que, no interior do agro, da agricultura, do agronegócio, seja qual for a definição, estes valores estejam bem aceitos. E eu não vejo isso. Eu não vejo. Nós aqui defendemos e fazemos um esforço de comunicação, de valorização do agro, mas eu não vejo que estes valores estejam plenamente, né, incorporados pelo agro como um todo. Vocês podem falar, mas, Antônio Márcio, é uma minoria. Tem determinados contextos e situações que, infelizmente, a maioria paga pela minoria.
principalmente quando a minoria se manifesta e a maioria se cala. E isso a gente vê repetidamente acontecendo no Brasil. Nós vemos repetidamente os valores de meio ambiente, os valores de segurança dos alimentos, os valores de proteção social, os valores de equidade, né, serem violados, serem desrespeitados, pelo menos, né, na comunicação, por, inclusive, lideranças do agro, que nós sabemos que são lideranças frágeis, sabemos que são lideranças atrasadas, sabemos que são lideranças que não lideram muita coisa, mas que aparecem na imprensa e que alimentam uma comunicação negativa, sem que, né, a maioria consiga se manifestar de uma maneira consistente. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos dar. Nós precisamos estar absolutamente convencidos de que esses valores são importantes, que nós precisamos produzir com qualidade, que nós precisamos respeitar o meio ambiente e que nós precisamos, portanto, discutir, né, o que significa respeitar o meio ambiente, o que significa precisamente a qualidade, inocuidade, sanidade dos alimentos. Enquanto no interior da agricultura, no interior do setor, nós não incorporarmos esses valores, vai ser muito difícil avançar em um pacto mais adiantado. Então, essa é a primeira coisa que eu acho absolutamente fundamental. A segunda coisa que... Não? É porque você não me disse quanto tempo eu tenho. Eu tinha até às 6 horas, né, que era o nosso painel. Não é isso, não? Não? Então, quanto tempo eu tenho mais? Me diga. Não, vai ser. Hã? Mas, então, tá bom. Então, eu comento mais um ponto só e passo adiante. Não, não falou, né? Então, começamos mais cedo, eu falei, oba, temos muito mais tempo para falar. Eu quero comentar mais um ponto, que eu acho que eu me perdi um pouco com a brincadeira, ocorre, que nós, Fernando mencionou isso, eu acho muito importante, nós não temos poder de intervenção no debate. Esse é um problema muito sério. E o setor é um setor que gasta muito em propaganda, mas patrocina muito pouco o próprio debate. A opinião pública está sendo formada diariamente, né, na Europa, por exemplo, em seminários acadêmicos, em manifestos nos jornais. Como que nós podemos intervir nessa opinião pública se nós não participamos desses debates? E nós não participamos. A ciência brasileira não participa. Nós estamos falando em usar a ciência a favor do agro, Fernando. Aí eu pergunto, cadê o agro financiando a ciência brasileira? Cadê o agro financiando a ciência brasileira? Cadê alguma iniciativa do agro nesse período de 10 anos de boom? Vamos aqui criar um fundo de promoção da ciência, tecnologia e inovação na agricultura e vamos entregar a Embrapa a um comitê. 10 anos de um grande fase para o agro brasileiro, né, incensado por nós mesmos da ciência. Nada. Nós não incensamos esperando nada em troca. Não teve nada. Não sei se o doutor Silvio está aqui, vai se manifestar, foi presidente da Embrapa, eu não sei o quanto o agro foi importante. Nós não participamos do debate. E enquanto nós não participamos no debate,
grupos que têm, numa sociedade democrática, legitimamente visões distintas da nossa, são muito ativos participantes dos debates. Né? Têm recursos, participam, têm meios de comunicação. Né? Nós não podemos. Então, ao mesmo tempo que, né, no próprio agro não há esse convencimento, essa incorporação desses valores, e eu estou absolutamente convencido de que não há, né, o agro tampouco tem consciência e tem uma estratégia clara do que fazer. A estratégia deles continua sendo a de fazer propaganda. O agro é pop, está na Globo, maravilhoso. Essa é a estratégia. Né? É quando, na verdade, não é dessa maneira que você vai conquistar, esclarecer, formar opinião pública. É um trabalho cotidiano. Eu me lembro, e com isso eu encerro, alguns anos atrás, eu fui a um evento importantíssimo na Europa e, ao voltar, na época eu escrevia no Estado de São Paulo, eu escrevi um artigo onde eu indicava que eu e um outro colega da Unicamp éramos os únicos brasileiros presentes, e que não tinha ninguém da Embrapa. O presidente da Embrapa não era mais o Silvio, me escreveu lamentando, etc. Poxa, você está agora ficando contra a Embrapa? Não, estou contra. Eu queria que vocês estivessem lá, porque vocês teriam muito para dizer. Era um dos eventos mais importantes na área de bioeconomia, que tem aquele que tem em Ravelo, que você conhece. Então, fica muito difícil a gente convencer e passar para a sociedade essa mensagem e dar garantias para a sociedade que, de fato, nós produzimos alimentos com qualidade, respeitando as regras, preservando o meio ambiente e que estamos em uma trajetória correta. Porque nós fazemos uma manifestação, tem uma avalanche contra, e nós somos impotentes para mostrar, para discutir, para persuadir. E mais uma coisa, né? Quem tem visão contrária tem uma visão legítima e contrária, porque faz parte da diversidade ter pontos de vista diferentes. E a ciência não resolve esses conflitos. A ciência é um instrumento de combate, de debate e de convencimento. Mas não é porque temos uma verdade científica que os outros são ilegítimos. Então, esse é um ponto. Eu estava querendo roubar o telefone para consubstanciar a sua provocação, contando uma historinha. O Paulinelli foi na Alemanha e conheceu o que era BLL e agora é Fundação Alemã do Alimento. E voltou encantado. O conceito é o seguinte: o Estado referencia a regulação, quem regula, chancela, afere, é a empresa privada, e a tal da Fundação Alemã tem um quarteirão de laboratório, o Paulinelli nem viu a metade. E o consumidor acredita. Então, a nossa aproximação com a Baia foi recente, até o Jaime estava na Alemanha, tentou trazer o diretor da Fundação, mas não conseguimos. E eu proponho, Jaime, que se a gente puder, faça um seminário na linha do que ele falou, porque o que ele está dizendo? Esses valores são frutos de um pacto social, um pacto político. Não adianta fazer um selo isolado de um produto sem um pacto político por trás do que ele representa. Não adianta ser o que é sem o pacto político do seu significado. Como é que eu descobri o que era? O Paulinelli, vai lá no Adido Agrícola. Eu fui. Ele me deu o cartãozinho dele, aqui na embaixada. Adido Agrícola, para alimentação, Adido para alimentação, agricultura e direitos do consumidor. Os alemães levaram 10 anos para fazer isso. Participação do Partido Verde, todo mundo. Agora, quando a Fundação fala, ele fala em nome do povo alemão. Nós podemos fazer isso aí embrionariamente, desde que a gente tenha as ferramentas, e eu acho um bom começo seria um seminário só sobre esse assunto.
Ela não quis. Ela não quis. Eu tentei ser gentil, mas ela não quis. Boa tarde. Eu fiquei preocupado quando ele disse que não sabia responder a pergunta, porque ele foi meu orientador. Então, se ele não sabe... E isso talvez cause uma decepção no meu professor Durval, que também foi meu orientador, né? Ele não esperava que eu não ia saber responder uma pergunta. Mas a questão que a gente vê, o livro que a Embrapa lançou hoje nesse evento, Geopolítica do Alimento, trata justamente dessa questão. Não se trata, como o professor Boinain estava falando, de propaganda, de comunicação, de o agro é pop, ou de um pesquisador ir lá para os laboratórios que o Dr. Silvio implementou quando ele foi presidente da Embrapa. Ele implementou laboratórios de pesquisa em vários países, em que o pesquisador da Embrapa tem condição de trabalhar conjuntamente com o pesquisador do exterior. Isso é um grande avanço, mas isso não é suficiente, não se encerra em si. Nós precisamos tratar de reputação e não de comunicação ou de ações isoladas e pontuais. O Brasil precisa ter uma estratégia para consolidar a sua reputação no agro. E reputação não se cria, não cai do céu, né? Não é um dom divino. Reputação se constrói, né? E nenhuma reputação, e não consegue se construir uma reputação que o Fernando falou, se você não tiver um pacto político por trás ali, dando respaldo àquilo. Agora, como o Brasil construir a sua reputação no agro? É uma questão complicada, precisa uma agenda e precisa um passo a passo. A gente discute, primeiro, é preciso entender que o mundo vive uma ordem geopolítica não definida. Nós saímos de uma ordem geopolítica em que tínhamos o capitalismo e o comunismo, ou seja, o bem versus o mal, e era muito tranquilo trafegar naquilo ali. Hoje nós vivemos uma nova ordem multipolar, né, um protagonismo da China, começa a crescer a Índia, BRICS, etc. A aposta, né, é que China vai ser um grande player, vai ser um grande ator no cenário global, né? Não apostem muito nisso, porque pode ser que não aconteça, né? Por exemplo, a economia chinesa começa a dar sinais e tem várias deficiências dentro da economia chinesa, que não é o caso de discutir aqui, e que talvez ela não seja, no futuro, tudo isso que a gente está apostando. Agora, nós temos certeza, e o Brasil tomou essa decisão há muito tempo atrás, quando o ministro Alisson Paulinelli, resolveu ocupar o Cerrado, criar a Embrapa e etc., tomou a decisão que o Brasil ia ser um grande player agrícola, ou produtor de alimentos. Nós precisamos tratar dessa reputação. Isso é fato, isso está dado, a gente precisa tratar disso. Nós precisamos entender hoje como o Brasil se insere nesse contexto multipolar, nessa indefinição geopolítica global, sendo um grande produtor de alimentos. Primeiro ponto, eu estava na Universidade do Canadá apresentando um seminário sobre a agricultura brasileira, e tinha um canadense lá que ficou questionando, e eu fui respondendo, e vocês desmatam a floresta amazônica, e eu mostrei dados que não, e de repente alguém fez um comentário. Mas nós não podemos deixar cair no mundo uma organização dos produtores de alimentos, ou qualquer coisa assim. Se uma OPEP já criou um problema danado no mundo, imagine uma de alimentos. O Brasil não pode se arvorar desse posto de ser o líder no mundo da produção de alimentos, né? O mundo não deixa isso, né? Então, primeiro, a gente precisa ter em conta isso, né? Saber lidar com isso. Segundo, nós precisamos nos inserir nas cadeias de valor, nas cadeias globais de valor. E aí vai na linha do que o professor Boinain e eu aprendi com ele.
é que você precisa cooperar, você precisa abrir seu mercado, né, para interagir, para formar alianças via comércio, qualquer coisa assim, via negócios. Olha os exemplos do Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem toda a cadeia de valor do cacau aqui dentro, né? E nós não somos importantes no negócio global de cacau. E nós pomos restrições a importar cacau da África aqui, porque o pessoal do agro restringe a importação de cacau. Não, nós deveríamos abrir para fomentar nossa indústria de cacau. Nós temos designer em chocolate e etc. Olha Copenhague, em Cacau Show, e o sucesso que eles fazem, né? Nós deveríamos nos inserir mais e abrir o nosso mercado para o cacau africano. Café é a mesma coisa. O Brasil não importa café, né? Mas exporta café para a Alemanha e importa Nescafé. A capsulinha lá do Nespresso. Agora abriu uma fábrica em Montes Claros de capsulinha de café lá, melhorou um pouquinho. Hã? Três Corações. Desculpa, Três Corações. Mas percebe? Então nós precisamos nos inserir mais, sair desse ambiente fechado e nos inserir nas cadeias globais de valor. Sobre as certificações, eu tinha esperança que o professor Boinain ia responder sobre a Alemanha, mas eu não tenho também a menor ideia disso, né? Mas a professora Vera Thorsten trata nesse livro Geopolítico um capítulo sobre certificações, e ela deixa claro que as certificações privadas, empresa a empresa, vão crescer no mundo. E aí foge do governo, né? E aí você vai discutir isso na OMC como, né? Vai reclamar para o Papa que a Inglaterra está bloqueando a importação de frango do Brasil, se o consumidor inglês quer consumir aquele frango que é produzido no quintal de casa e tal, né? Então, cada vez menos essa questão de certificação migra para o setor privado e sai da mão dos governos. Como nós fazemos isso? Nos inserindo nas cadeias globais de valor, talvez a gente melhore essa relação em questão às certificações. Já termino. Agora, eu poderia falar muito mais, mas para concluir, a questão é que o Brasil se insere no mundo exportando commodities, né? É um negócio de comércio, compra e vende. Eu vendo soja para a China e a China compra aquela soja que interessa. É difícil construir essa reputação em cima desse tipo de comércio, é muito frágil isso. Nós precisamos estabelecer negócios de mais longo prazo, negócios com maior durabilidade, negócios mais estruturados com os países, com o mundo. E não há melhor negócio no mundo do que estabelecer geração de conhecimento na linha do que o Dr. Silvio propôs com os LABECs da Embrapa, né? Um programa de pesquisa não dura menos do que 10 anos. Né? E o Brasil tinha já, tem né, expertise nisso, quando ele se dispôs a lançar o satélite com a China, o projeto Cybers, né? Quando iniciou o projeto Cybers, a China veio no Brasil aprender a calcular foguete, etc., no INPE. Hoje a China está lançando foguete e os nossos estão explodindo aqui em terra. Então, essa construção da reputação passa por uma inserção maior do Brasil, do agro brasileiro nas cadeias globais de valor, mas, principalmente, o grande negócio que nós poderíamos fazer são negócios de tecnologia, de geração de tecnologia. Se a China quer comprar soja, nós precisamos de internet 5G aqui para a nossa fazenda, né? E, aliás, isso seria um tremendo instrumento de poder junto aos Estados Unidos, que não quer deixar a China liderar o mundo da comunicação com a tecnologia 5G. Então, essa questão geopolítica, a partir do agro, é uma tremenda oportunidade do Brasil, mas se nós continuarmos pensando
no mercado da soja, no mercado da carne, agora a carne está excelente por conta da doença na China. Mas em 4, 5 anos eles vão resolver isso aí. Né? E aí vai sobrar boi aqui dentro do Brasil e etc. Agora, se nós tivermos um negócio sustentável de geração de conhecimento, isso sim garante a reputação, e nós vamos chegar ao ponto de uma Nova Zelândia, que é a reputação deles em lácteos, uma França com vinhos, queijos. É isso que nós precisamos construir. Difícil agora falar, viu? Depois de vocês dois aí, porque ficou para eu responder e eu vou ter que dizer que eu não vou conseguir responder sobre a pergunta como foi que aconteceu a questão do Pacto do Alimento na Alemanha, mas com certeza vai ficar como dever de casa aqui para nós três aqui, né? Bom, quando a gente fala do agro, e aí a gente faz uma reflexão enquanto uma pessoa que trabalha numa instituição como o SEBRAE, que trabalha para os pequenos negócios, nós conseguimos olhar dentro do agro dos 5,1 milhões de propriedades que hoje existem no Brasil, tá? Que 90% tem até 100 hectares. A gente enxerga, como diz a doutora Fabiana, nichos de mercado onde a gente possa realmente fazer a diferença na produção do nosso país. E a gente sabe que a gente tem tendências globais que estão se instalando no mundo, né, e principalmente no Brasil, e que essas tendências elas vieram para ficar. Não só vieram para ficar, mas vieram para que a gente reflita nessa questão do conhecimento, trazer esse conhecimento, que é a pesquisa, mas trazer para que a gente realmente possa fazer bom uso desse conhecimento para o setor agro. E a gente fala que cada vez mais o consumidor ele tem o foco na questão do bem-estar, ele está pensando naquela zona de conforto dele, quando ele aceita, quando ele procura marcas diferenciadas, ele procura ter produtos, consumir produtos onde ele tenha uma embalagem que não seja plástico. E aí eu trago uma experiência muito recente que a Embrapa trouxe para a gente num evento em São Paulo, um evento gastronômico onde você envolvia todos os melhores chefes de cozinha nacional e internacional, e foi apresentado lá para a gente a questão da embalagem comestível. É tudo que as pessoas querem hoje, já que a gente quer combater a questão do plástico no mundo. Então, assim, é uma experiência, né, de uma pesquisa, de um trabalho feito por uma instituição como a Embrapa, reconhecida, mas que a gente tem que fazer chegar isso ao mercado. Não adianta só ficar no demonstrativo, a gente precisa fazer com que isso realmente chegue aos mercados, porque a gente tem um consumidor que ele paga mais por isso, e com certeza, ele sabendo que existe, ele vai pagar. Nós estamos falando da questão da influência digital, que os consumidores, cada vez mais, eles procuram conselhos dessa questão, daquilo que está conectado com a internet. As pessoas que postam que aquilo é saudável, que aquilo é bom, as pessoas, no dia seguinte, elas procuram por esse produto. Então, assim, a gente está falando de nichos de mercado, de produtos diferenciados, e a gente tem público para esse consumo. Nós estamos falando também do poder de compra das pessoas mais velhas, que isso é claro e é nítido que as pessoas estão preparadas para pagar mais por esses produtos. A mudança de valores dos nossos consumidores, que ele reforça cada vez mais pela simplicidade do produto, ele busca aquele produto mais diferenciado, e ele busca entender também, hoje de manhã uma pessoa falou sobre a questão do terroir, ele quer conhecer sobre aquele produto, ele quer saber de onde vem esse produto, qual é a cultura, como ele foi produzido, quem produziu. E aí a gente está falando, novamente, de coisas diferenciadas, de produtos diferenciados, e que o mercado ele está atento para isso. Nós estamos falando também de um público que está preocupado com a questão da ética, né? De como é que esses produtos eles estão chegando ao mercado. E aí trago aqui a fala de hoje mais cedo, em relação à questão do bem-estar animal. Então, assim, as pessoas sabem como hoje é feito o abate,
ou de um frango, ou do gado, ou de o peixe, por exemplo. Pois é, as pessoas precisam conhecer. A gente precisa divulgar mais sobre isso para que elas entendam como é que funciona e como é feita essa questão, para que as pessoas realmente reflitam sobre a questão do bem-estar animal. E até então, claro, você não precisa deixar de ser uma pessoa que come carne, ou precisa ser um vegetariano ou vegano, mas você precisa conhecer realmente a história disso. E aí, a gente falando um pouquinho sobre essa questão das certificações. O SEBRAE tem atuado muito nessa questão de nichos de mercado, quando ele procura trabalhar certificações. E aí a gente vai falar de uma coisa que é certificar um produto orgânico, por exemplo. Você precisa ter o selo para dizer que esse produto é orgânico. Não adianta só você dizer que ele é orgânico, né? Você precisa saber, aí a gente fala das certificações, da rastreabilidade, de várias outras coisas que façam com que o consumidor ele entenda como que aquele produto chegou no mercado e como que ele foi produzido. A gente também está falando de cerca de 18 mil áreas que produzem produtos orgânicos hoje no Brasil. A gente teve um crescimento nos últimos 10 anos bastante considerável. Então, se a gente saiu em 2012 de 5 mil propriedades para quase 18 mil propriedades, né? Então, assim, o crescimento ele está sendo... As pessoas estão valorizando mais essa questão, estão se preocupando mais com a questão do agro e como que a gente pode colocar cada vez mais produtos mais saudáveis no mercado. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente feita pela Organics, na região norte, hoje, se consome 14% de orgânico. Na região nordeste, 20% de orgânico. No sul do país, se consome 23%, no Sudeste 19% e no Centro-Oeste 17%. Ou seja, a gente tem aí quase que igual o Nordeste, o Sul e o Sudeste consumindo quase o mesmo percentual. E esse foi um crescimento bastante significativo. São dados de 2019, tá? Para que vocês saibam que essa pesquisa foi feita recente. E aí a gente volta a falar da questão do como a gente poder ver que esse produto ele é um produto diferenciado. Nós temos hoje no agronegócio 48 indicações geográficas, e a gente está falando de café, de goiaba, da banana de Santa Catarina, dos queijos de Minas, nós estamos falando de cachaça, de vinho. Então, assim, nós estamos prontos para mercado externo. E aqui falando com o Pedro aqui um pouquinho mais cedo sobre o vinho, né? Então, assim, nós estamos tão prontos para competir com o mercado externo que o nosso vinho, ele que tem selo de indicação geográfica, que tem obrigada. Esse vinho está pronto para competir com o mercado externo. E a gente precisa valorizar isso. A gente tem que fazer com que realmente esse nosso produto ele vá lá para fora, ele ganhe mais mercado e que ele seja mais competitivo. A gente também está falando de recentemente lançado pelo Ministério da Agricultura, aprovado o selo Arte, para trabalhar a questão dos produtos artesanais. E aí a gente fala novamente de produtos diferenciados com consumidores que querem pagar por isso, eles querem conhecer. Ou seja, a gente está falando também de um produto que tem aquela característica terroir. Então, o selo ele veio para mostrar essa característica do local, que aquilo é feito de forma artesanal, mas que ele segue toda uma legislação para ele ser vendido, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, assim, a gente tem várias vantagens para a gente dizer que a gente é competitivo no agro, sim. A gente consegue atender, mas a gente não atende, e a gente consegue projetar nossos produtos fora do Brasil, mas a gente também ainda não consegue fazer com que a gente consiga que esses produtos eles cheguem até o mercado externo. E um comentário em relação à pergunta que tem aqui sobre a Firjan, que foi uma pesquisa que a Firjan fez sobre o índice de indicadores da saúde, da educação, do trabalho e da renda. A gente considera que, para se trabalhar no agro, é importante que tenha um indicador de sustentabilidade para questões dos aspectos ambientais e que a gente siga, sim, os modelos da questão do desenvolvimento sustentável. Fazer com que esse indicador ele demonstre realmente que o Brasil
ele produz de forma sustentável, que ele está preocupado, sim, com as suas florestas, com seus rios, com seus mares, e que a gente faz um agro consciente e a gente trabalha um agro sustentável no nosso país. Eu acho que esse é o nosso pensamento em relação ao trabalho que a gente faz dentro do SEBRAE, da unidade que a gente tem de competitividade dos pequenos negócios e desses pequenos negócios rurais que hoje estão aí até 100 hectares, 90% dos 5,1 milhões que nós temos no Brasil. É isso. Muito obrigado. Agradeço a participação de vocês. E eu acho que o grande finale aqui, vou chamar o ministro Paulo Neri, mas vou lhe chamar com uma notícia boa. O convite que o senhor fez para o Crestana ser membro do Conselho Consultivo foi aceito. Então o senhor tem aí já, acho que merece uma salva de palmas de todo mundo.